O sol começava a surgir no horizonte de Jerusalém, pintando de tons dourados e avermelhados as imponentes pedras brancas do grande templo. Era o início de mais um dia na Cidade Santa, e o ar fresco do amanhecer trazia uma sensação de paz que contrastava profundamente com o que estava prestes a acontecer. Jesus já se encontrava no pátio, sentado entre as colunas de pedra, ensinando um grupo de pessoas que se aglomerava para ouvir suas parábolas e ensinamentos sobre o reino de Deus. A atmosfera era de aprendizado e serenidade, até que o som ríspido de passos apressados e gritos de acusação rompeu subitamente a tranquilidade do lugar sagrado. Uma multidão avançava de forma agressiva, liderada pelos escribas e fariseus, os guardiões da lei e da tradição religiosa. No centro desse grupo, arrastavam uma mulher que parecia carregar o peso do mundo em seus ombros cansados. Ela havia sido flagrada em um momento de extrema fragilidade e erro, e agora servia como o centro de um espetáculo cruel de humilhação pública. Mas o que estava realmente em jogo naquele momento não era apenas a vida daquela mulher ou a aplicação de um código de conduta moral. Ela era, na verdade, uma peça de um jogo muito mais perigoso e complexo. Aquela situação fora meticulosamente planejada como uma armadilha política e religiosa para encurralar Jesus diante de todos os seus seguidores. Os acusadores apresentaram o caso com uma precisão cirúrgica e um tom de voz carregado de falsa retidão. Eles citaram as Escrituras antigas, lembrando a todos que, segundo a lei de Moisés, uma mulher pega em tal ato deveria ser morta por apedrejamento. O dilema colocado diante de Jesus era um xeque-mate intelectual que parecia não oferecer nenhuma saída honrosa. Se ele concordasse com a execução imediata, estaria autorizando um ato de violência que poderia ser interpretado como uma rebelião contra o domínio de Roma, já que as autoridades romanas haviam retirado dos judeus o direito legal de aplicar a pena de morte por questões religiosas. Por outro lado, se ele pedisse clemência ou ignorasse o ato, seria imediatamente acusado de ser um falso profeta que desprezava abertamente as leis sagradas entregues por Deus ao povo de Israel. A condição da mulher naquela sociedade do século I era de uma vulnerabilidade extrema e dolorosa. Ela não tinha voz, não tinha defesa e, naquele pátio, não tinha sequer o direito à sua dignidade básica como ser humano. Enquanto os homens ao seu redor debatiam seu destino com pedras pesadas nas mãos, o homem que compartilhara o erro com ela estava convenientemente ausente, revelando a hipocrisia seletiva daqueles juízes improvisados. O peso da condenação pública era esmagador, e o medo paralisante nos olhos daquela mulher refletia o terror de alguém que já se sentia morta antes mesmo do primeiro golpe ser desferido. Diante da pressão crescente e dos gritos que exigiam uma resposta definitiva, Jesus fez algo que quebrou completamente o ritmo e a expectativa daquela violência. Ele não respondeu com palavras de confronto direto. Ele não se levantou para lutar contra a injustiça evidente daquela situação. Em vez disso, ele se inclinou calmamente em direção ao chão poeirento do pátio e começou a escrever na terra com o seu dedo. Esse primeiro silêncio de Jesus foi uma das demonstrações de autoridade e sabedoria mais poderosas já registradas na história. Ao ignorar inicialmente os acusadores fervorosos, ele transferiu o foco da atenção da figura da mulher para o chão, criando um vácuo de silêncio que forçava cada homem ali presente a olhar para dentro de si mesmo e para suas próprias motivações. A multidão que cercava o mestre não era composta apenas pelos líderes religiosos, mas também por curiosos e pessoas comuns, que, instigadas pelo fervor dos fariseus, já começavam a sentir o peso das pedras em suas próprias palmas. O clima era de um linchamento iminente, onde a sede por justiça se misturava perigosamente com a crueldade inerente ao coração humano. Jesus, contudo, permanecia imperturbável, mantendo o olhar fixo no solo, onde seu dedo traçava sulcos lentos e deliberados na poeira fina do pátio do templo. Cada movimento de sua mão parecia carregar uma mensagem oculta, um mistério profundo que desafiava a arrogância daqueles que se achavam os únicos detentores da verdade absoluta. A curiosidade e a irritação tomaram conta dos fariseus com uma força renovada. O que ele estaria escrevendo de forma tão focada?
Seriam nomes de pessoas? Seriam leis esquecidas? Ou seria apenas um gesto de desprezo pela maldade que emanava deles? Eles não suportavam o silêncio prolongado e continuavam a insistir, cercando Jesus com perguntas cada vez mais diretas e provocativas. Eles queriam o sim ou o não. Eles queriam o sangue da mulher ou a heresia do mestre. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo. A pressão era quase palpável no ar pesado de Jerusalém, e a multidão aguardava com o fôlego suspenso, sem saber que estavam prestes a testemunhar uma lição que ecoaria por mais de 2000 anos de história humana, transformando para sempre a forma como compreendemos o julgamento e a misericórdia. O código legal daquela época era extremamente rigoroso e não deixava margens para ambiguidades em casos como aquele. De acordo com as escrituras sagradas de Israel, especificamente nos livros de Levítico e Deuteronômio, o adultério era considerado um pecado capital e um crime gravíssimo contra a estrutura da família e da sociedade. No capítulo 20, versículo 10 de Levítico, a lei afirmava com clareza que, se um homem cometesse adultério com a mulher de outro, tanto o adúltero quanto a adúltera deveriam ser punidos com a morte. É justamente nesse detalhe técnico que a hipocrisia dos acusadores se tornava uma evidência gritante e dolorosa. Pelas leis de Moisés, o flagrante exigia a presença de 2 ou 3 testemunhas oculares, e se a mulher havia sido pega no próprio ato, o homem cúmplice certamente estava presente. No entanto, ele não estava ali. A ausência do homem naquele pátio revelava que aquele julgamento não passava de uma encenação cruel, onde a lei era usada de forma seletiva para destruir uma vida e tentar encurralar o mestre. Enquanto os líderes religiosos insistiam em suas perguntas ruidosas, Jesus permanecia inclinado sobre o chão poeirento, seus dedos movendo-se com uma calma que desarmava qualquer tentativa de agressão imediata. Historiadores e teólogos debatem há quase 2000 anos sobre o que exatamente o mestre estaria escrevendo naquela terra fina. Uma das teorias mais fascinantes e amplamente aceitas sugere que Jesus estava listando, um por um, os pecados ocultos e as transgressões secretas de cada um dos homens que seguravam pedras pesadas nas mãos. Imagine o impacto psicológico profundo de um juiz que, em vez de ler a sentença do réu, começa a traçar na areia os segredos mais sombrios da própria promotoria. Outra interpretação cultural sugere que ele poderia estar citando passagens do profeta Jeremias, que mencionava que aqueles que se afastam do caminho do Senhor teriam seus nomes escritos no pó. O chão, um lugar de transitoriedade e humildade, servia como um espelho espiritual para a alma daqueles homens orgulhosos. A tensão no pátio do templo chegou ao seu ponto de ruptura total. Os fariseus, acreditando que o silêncio de Jesus era um sinal de hesitação ou derrota intelectual, aproximaram-se ainda mais, elevando o tom de voz e exigindo um veredito. Foi nesse exato momento que ele se levantou com uma dignidade que parecia preencher todo o espaço sagrado. Olhando nos olhos de cada um daqueles homens, ele proferiu a frase que mudaria para sempre o conceito de justiça na história da humanidade. Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire uma pedra. Essa declaração não foi apenas uma resposta técnica para uma pergunta capciosa. Foi uma desconstrução cirúrgica de toda a estrutura de poder daquela sociedade. Jesus não negou a gravidade do erro, nem ignorou os mandamentos antigos, mas ele mudou o foco do pecado da mulher para a hipocrisia sistêmica dos seus juízes. Nesse instante, Jesus introduziu no mundo o conceito de justiça restaurativa em contraposição à justiça retributiva, que buscava apenas a vingança e o castigo físico sob o lema do olho por olho. Ele forçou cada indivíduo ali presente a confrontar sua própria consciência antes de ter o direito de julgar a vida alheia. A autoridade moral do mestre não vinha de um cargo político, mas de uma coerência absoluta que confrontava a podridão interna daqueles que se vestiam de pureza externa. O silêncio que se seguiu àquela frase foi ensurdecedor. O barulho seco das pedras sendo soltas e caindo no chão de mármore começou a ecoar pelas colunas do templo.
O relato histórico traz um detalhe humano riquíssimo. Os acusadores começaram a se retirar um a um, começando pelos mais velhos. Aqueles que tinham vivido mais décadas carregavam também o peso de mais falhas, e por isso, foram os primeiros a sentir o golpe da verdade em seus próprios corações. O orgulho dos líderes religiosos foi substituído por uma vergonha silenciosa e estratégica. O cerco de ódio que envolvia a mulher começou a se dissolver como se fosse fumaça diante de um vento forte. Um por um, os justiceiros de plantão deram as costas e se retiraram para as sombras das vielas de Jerusalém, deixando suas armas improvisadas para trás. O que antes era um pátio de execução iminente, tornou-se subitamente um espaço de silêncio e reflexão. No centro daquele vasto pátio, a cena mudou drasticamente do caos da multidão para uma solidão profunda e carregada de significado. Restaram apenas 2 personagens no palco principal daquele drama humano. A mulher, ainda tremendo e encolhida no chão, esperando pelo impacto que nunca veio, e Jesus, o único homem ali que teria o direito moral de atirar a primeira pedra, mas que preferiu usar sua autoridade para oferecer algo que ninguém mais naquele lugar ousaria oferecer: uma nova chance. O círculo de acusadores havia desaparecido, mas o confronto real com a misericórdia estava apenas começando entre o réu e o seu Salvador. O barulho dos passos dos acusadores se afastando foi substituído pelo som suave do vento que soprava pelos imponentes corredores do pátio sagrado. Jesus, que estava novamente inclinado, escrevendo no chão poeirento, levantou o olhar e encontrou aquela mulher ainda ali, paralisada pelo medo e pela descrença de estar viva. Ele então se levantou e lhe dirigiu as palavras que selariam o destino daquela manhã e de toda a sua vida futura. Ele perguntou onde estavam aqueles que a acusavam e se ninguém a havia condenado. A resposta dela foi curta, carregada de um alívio quase insuportável: ninguém, Senhor. Jesus respondeu com uma declaração que ecoa através dos milênios como o ápice da graça divina: nem eu também te condeno. Essas 5 palavras representam uma revolução profunda no pensamento jurídico e espiritual da humanidade. Jesus não estava dizendo que o que ela fez era irrelevante ou que a lei antiga era inválida. Ele estava estabelecendo uma distinção clara entre o erro cometido e o valor intrínseco da pessoa que o cometeu. O perdão ali oferecido não era uma simples vista grossa ou um gesto de indiferença, mas um ato de autoridade moral que retirava o fardo da morte iminente e devolvia a ela a sua dignidade, que havia sido roubada pela exposição pública e cruel. Entretanto, o encontro não terminou apenas com a absolvição do seu ato. O mestre completou sua instrução com um comando que exigia responsabilidade e movimento. Vai e não peques mais. Este é o ponto exato onde a misericórdia se encontra com a transformação pessoal. Jesus não apenas salvou sua vida física das pedras, mas convocou aquela mulher a uma mudança radical de existência. O perdão não era uma permissão para continuar no mesmo caminho de erros, mas um combustível poderoso para que ela pudesse trilhar uma nova estrada, livre das correntes pesadas do passado. Era um convite para que ela se tornasse a melhor versão de si mesma, longe da sombra daquele pecado que quase a destruiu no centro do templo. Ao olharmos para esse evento ocorrido há cerca de 2000 anos, é impossível não traçar paralelos diretos com a nossa sociedade atual. Vivemos na era do apedrejamento virtual, onde a cultura do cancelamento muitas vezes se comporta de maneira idêntica àquela multidão enfurecida em Jerusalém. Hoje, as pedras não são feitas de rocha, mas de caracteres agressivos e cliques rápidos. Milhares de pessoas se sentem no direito de condenar e destruir reputações em poucos segundos, muitas vezes sem conhecer a história completa ou, o que é pior, ignorando totalmente suas próprias falhas ocultas. A lição de Jesus permanece mais urgente do que nunca. Antes de lançar o primeiro comentário venenoso ou a primeira crítica impiedosa nas redes sociais, deveríamos olhar para o que está escrito na areia da nossa própria consciência e considerar a nossa própria imperfeição humana. Um detalhe fascinante que muitos historiadores apontam é a natureza singular deste relato, conhecido tecnicamente nos estudos bíblicos como perícope adulterae. Curiosamente,
Essa passagem não aparece em alguns dos manuscritos mais antigos do Evangelho de João. Alguns estudiosos acreditam que ela era uma tradição oral tão poderosa e tão desafiadora para os padrões rígidos de comportamento da igreja primitiva que alguns escribas hesitaram em incluí-la nos textos oficiais por medo de que ela parecesse tolerante demais com o erro. No entanto, a força dessa história foi tamanha que ela sobreviveu aos séculos e se impôs como uma das demonstrações mais puras e autênticas do caráter de Jesus, consolidando-se como um pilar fundamental da compaixão e da empatia universal. Ao encerrarmos esta jornada pelo pátio do templo, somos convidados a uma reflexão profunda sobre as pedras que carregamos escondidas em nossas mãos. Todos nós, em algum momento da caminhada, já fomos o acusador implacável que aponta o dedo ou o réu desesperado em busca de uma segunda chance. A sabedoria de Jesus nos ensina que a verdadeira justiça não se faz com o sangue do próximo, mas com a coragem de reconhecer nossa própria fragilidade perante o divino. Que possamos aprender a soltar nossas pedras no chão e a oferecer a mão a quem caiu, compreendendo que a misericórdia é o único caminho capaz de restaurar o que o julgamento apressado tentou destruir para sempre. A história daquela mulher não terminou naquele pátio empoeirado. Ela começou ali, em um novo amanhecer de liberdade, esperança e vida renovada. Olhe para a sua própria vida hoje e pergunte a si mesmo com sinceridade: quem eu escolho ser diante do erro alheio? O juiz que atira a pedra ou o mestre que estende a mão e oferece um novo começo?